Eu não sou o Goku. E tá começando mais um Boteco do Kami. Hoje sobre o vídeo como é feito um anime tipo Dragon Ball. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o link tá na descrição do vídeo. E eu recomendo fortemente que você assista pra entender melhor o Boteco do Kami, que começa agora. O Revolts Game perguntou: quanto tempo leva para produzir um episódio de anime? Bom, eu não sei exatamente qual é o tempo que se leva para produzir um episódio de anime, mas o que eu sei é que na época de Dragon Ball, o anime e o mangá estavam sendo produzidos praticamente ao mesmo tempo, e o mangá era semanal. E inclusive houveram momentos que o anime passou o mangá, por isso que produziram os fillers. Então eu acredito que os episódios eram produzidos aí num prazo de uma semana no máximo, porque era mangá, episódio, mangá, episódio, mangá, episódio. Então eu acredito aí que o prazo máximo para a produção de um episódio de Dragon Ball Z era uma semana. O Mr. Souza R perguntou: Nelson, você sabe quanto era mais ou menos o custo da produção de um episódio de Dragon Ball? Eu não consegui encontrar quanto custava para produzir um episódio de Dragon Ball, mas eu pesquisei aí quanto custa para produzir um episódio de anime hoje em dia aí, e eu encontrei que em média é mais ou menos 200 mil reais. Depende se o anime tem bastante patrocinador, daí ele tem uma verba maior, tem mais dinheiro pro episódio, mas em média são 200 mil reais para um episódio de anime popular, um anime que passa na televisão japonesa e que tem uma audiência grande. Animes mais underground, animes mais independentes, obviamente tem uma verba bem menor. O Júlio Oliveira perguntou: todos os animes são feitos assim manualmente? Não existe nenhum feito inteiro em computação gráfica? Sim, Júlio, tem vários animes que são feitos totalmente em computação gráfica, mas pelo que eu pesquisei, a maioria desses animes que são feitos em computação gráfica são animes de baixo orçamento, são animes independentes, são animes que não são famosos. Aliás, o próprio filme Dragon Ball Z Batalha dos Deuses utilizou computação em vários momentos. Os cenários, os backgrounds eram todos em computação gráfica. Pelo menos eu consigo lembrar da cena do Goku lutando com o Bills, onde eles rodavam, giravam, voavam, faziam umas capotagens assim. Também foi feito em computação gráfica. O Rafael Almeida perguntou: mas e os animes que tem mangá? Não é diferente? Então, eu também tinha essa dúvida e eu acabei não encontrando uma resposta sólida para essa dúvida. Se animes que tem mangá são mais fáceis de produzir. Na minha opinião, eu acredito que alguns passos sejam mais fáceis de serem realizados. O roteiro deve ser bem simplificado, porque já tem o mangá para dizer o que vai acontecer no roteiro. O storyboard também fica mais fácil de ser produzido, já que no mangá já tem tomada, já tem take, já tem o ângulo, já tem a posição dos personagens, já tem o que vai acontecer no mangá. Então eu acho que seja um pouquinho mais fácil, mas não é muita coisa mais fácil não. Até porque durante as pesquisas pro vídeo eu encontrei layouts, encontrei storyboard, encontrei Jengas, encontrei Dogas de cenas que estão no mangá. Então realmente houve todo o processo de produção da cena igualmente para uma cena que tá no mangá. O Alan Martins disse: nossa, o pessoal que faz One Piece deve estar com a mão calejando já. Eu acho que ele deve ter falado isso porque, se eu não me engano, o One Piece já tem mais episódios do que o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT e o Dragon Ball. São episódios pra caramba e ainda continua sendo feito, então ele quis dizer que já devem ter sido feitos muitos desenhos de One Piece. E realmente, tanto no One Piece quanto no Dragon Ball, todo esse processo feito à mão é um processo bem demorado, é um processo bem grande, mas existem equipes gigantescas que produzem. Não é um cara só que desenha tudo, um cara só que faz todos os Jengas. São várias equipes que fazem várias cenas diferentes, inclusive vários episódios são distribuídos em várias equipes ou até em vários estúdios diferentes. Tanto é que no próprio Dragon Ball Z, em episódios em sequência, existem diferenças nos gráficos. Tem episódio que tá mais colorido, tem episódio que o traço tá mais reto, tem episódio que ele tá mais redondinho, porque foram feitos por equipes diferentes. O Trickcur disse: eu não sei se é apenas eu que penso assim, porém eu acho os gráficos atuais tão uma bosta, que me dá tristeza só de ver. Eu vejo todos esses efeitos nos filmes atuais de Dragon Ball Z, mas não sinto o feeling que sentia
nos gráficos da Saga Z. Trickcur, não é só você que pensa assim, porque direto a gente posta imagens de novos gráficos na fanpage e o pessoal fala: ah, preferi o antigo, ah, eu gostava mais dos traços do Dragon Ball Z, da série mesmo, dos antigos, era muito mais legal. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sobre qual traço, sobre qual gráfico é mais legal, mas eu parei pra pensar e cheguei à conclusão de que os traços de Dragon Ball Z e até do Dragon Ball GT, eles passavam uma impressão de mais sinceridade, sabe? Você olhava pra ele, pô, esse cara fez isso aqui, firmeza mesmo, os caras, pá, inclusive um traço único, né? Ele é bem diferenciado. Ele é parecido com os animes da época, mas ele é diferenciado dos animes atuais. Mas os gráficos antigos realmente eram mais sinceros, digamos assim, na minha opinião. E pra terminar, o João Paulo DF perguntou: alguém sabe um programa pra fazer animação básica? Um programa que eu já usei e uso bastante, inclusive usei naquele vídeo do propaganda do bom negócio do Vegeta pra fazer a animação do rostinho dele, foi o Adobe Flash, que é da Adobe, o mesmo que faz o Photoshop. Inclusive, até onde eu sei, os irmãos Piologo do Mundo Canibal faziam as animações do Mundo Canibal no Adobe Flash, no Flash. E antes de acabar o vídeo, que aqui tem abraços da galera, tem abraços da galera. E hoje os abraços da galera vão para o Fãs de Vegeta e Pepeu Lira, Tutu Gamer, Vegetron Games, Violinista do Brasil e pro André Felipe. Abraços para todos vocês. E quem quiser abraço, pede no próximo vídeo da Casa do Kami. Nesse aqui não, porque eu não vou voltar nesse pra ver os abraços. É no próximo vídeo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo da Casa do Kami e tchau!